Começa agora mais uma edição do Jornal Panorama, a sua fonte de informação do Legislativo Estadual. Comissões aprovam um projeto de lei que estabelece o Estatuto do Concurso Público. A matéria do deputado Roberto Carlos prioriza a segurança dos candidatos. É um projeto com mais de 90 artigos, são 94 artigos. Ele surgiu primeiro com a necessidade de a gente regulamentar o concurso público. Hoje o concurso público ele é constitucional e ele é regulamentado pelos editais. Quase sempre o edital, ele de certa forma protege mais quem? O órgão que realiza o concurso. O Estatuto do Concurso Público, nosso objetivo é proteger o Estado, proteger o serviço público, proteger as empresas que realizam, mas sobretudo proteger o candidato. O candidato tem que ter direito. Então nós fizemos diversas audiências públicas, reuniões. A ideia surgiu por parte da OAB, que foi uma das entidades que participou da comissão externa de fiscalização do nosso concurso, e depois do concurso, que foi bem sucedido, a OAB fez essa sugestão através do advogado Alóquio. Nós acatamos a proposta, realizamos consulta pública acerca desse projeto e estamos entregando agora o projeto. As comissões fizeram emendas, eu ainda não vi o teor dessas emendas, mas os 94 artigos, eles versam basicamente sobre o quê? Sobre segurança para o concursado, ou seja, aquela pessoa que vai realizar o concurso. A gente prevê que tem que ter prazo para edital, se o concurso for cancelado, eles têm que restituir o dinheiro à pessoa, ao concorrente. Enfim, estabelece uma série de critérios que dá transparência e que dá segurança para o concursado, o concurseiro que a gente fala, né? A suspensão da licença dos tanques de combustível e soda cáustica no bairro Paú, em Vila Velha, volta ao debate na Assembleia Legislativa. Os parlamentares acompanharam a luta da comunidade para a retirada dos tonéis desde o ano passado. Mas o deputado José Esmeraldo alerta que ainda há muito o que fazer para solucionar o problema definitivamente. O IEMA suspendeu. Suspender não é a solução do problema. A solução do problema é demolir. Eu falei isso no primeiro dia que houve audiência em Paú, né, que foi até o próprio Euclério que convocou essa audiência pública em Paú, e lá eu tomei a liberdade de numa fala, dizer que o principal dali para frente, daquela reunião para frente, né, seria exatamente o quê? Seria exatamente a demolição dos tanques. Enquanto houver os tanques, enquanto existir os tanques, haverá perigo para toda aquela população. Por quê? Porque de uma hora para outra eles podem ser utilizados com combustível, com soda cáustica. A partir do momento que demolir, aí nós podemos falar alto e bom som que não tem mais nenhum recipiente para se colocar o combustível. Segue em tramitação na Casa a matéria que obriga a identificação dos veículos usados pelo poder público. O projeto é do deputado Dr. Hércules, que explica para a gente a iniciativa. Primeiro eu quero, logo de antemão, dizer que eu não tenho carro da Assembleia. Não tem gasolina da Assembleia. Eu gasto a minha gasolina no meu carro, pago do meu bolso. Eu ganho muito bem para isso. Segundo é que eu acho que o poder público não pode esconder o ato dos seus usuários, dos seus veículos. Então não é só deputado não, é desembargador, juiz, promotor, todos que utilizam veículo pago pelo bolso do povo, deve ser identificado. O que nós queremos com isso? Uma maior fiscalização da população, se realmente aquele agente político, aquele agente público, se ele está utilizando o veículo para tratar de assuntos públicos, interesse público, ou se ele está usando aquele veículo para tratar de interesse pessoal. Nós precisamos acabar com isso. Então, aqui na Assembleia, eu sou veemente contra o deputado não ter a placa indicando que o carro é da Assembleia. Outra proposta que começou a tramitar pretende instituir a Semana da Cultura Evangélica. Essa iniciativa é do deputado Esmael de Almeida. Nessa semana que antecede o dia 30 de novembro, que é considerado nacionalmente o Dia do Evangelho, a lei federal, então nós vamos estar reunindo as igrejas, independente das suas denominações, está divulgando a cultura gospel, a cultura evangélica. Então, teriam várias atividades nessa semana, muitas atividade esportiva, atividade
evangélica mesmo, teatros, trabalho com criança, trabalho com jovem, com adolescente, vários temas sendo discutidos, né, vários seminários, palestras. Então, uma semana de atividades para divulgar a nossa cultura. Deputada Luzia Toledo comemora a instituição de projeto que oferece aulas de xadrez como instrumento de aprendizagem nas escolas públicas estaduais. Nós estamos lutando desde 2009 para a inserção do xadrez na grade curricular ou de uma forma transversal na rede pública estadual. Buscamos todas as possibilidades no governo do nosso ex-governador Paulo Artung, avançamos, mas no governo Renato Casagrande nós tivemos a implantação do programa, ou seja, 82 escolas receberam o kit, possibilitando que nossas escolas sejam mais atrativas. Com o xadrez na escola, com certeza nós vamos conseguir que esses jovens, ao invés de ficarem nas ruas, ao invés de se enveredar pelas drogas, eles naturalmente irão buscar o xadrez. E eu ainda quero mais, eu quero o xadrez nas praças, eu quero o xadrez em todos os lugares possíveis, onde possa ter uma interação com a sociedade de um modo geral. O xadrez, ele faz com que o jovem tenha concentração, tenha disciplina, tenha educação. Todos os dias, o Jornal Panorama apresenta projetos de lei e várias outras propostas legislativas que são analisadas e muitas vezes aprovadas pelo Parlamento Capixaba. Hoje a gente vai explicar essas proposições que tramitam na casa. A Assembleia exerce sua função legislativa por meio de proposições. Elas podem ser de iniciativa popular, de um ou vários deputados, das comissões parlamentares, da mesa diretora, do governador do estado, do Poder Judiciário ou do Ministério Público. A Constituição Federal é ela que dita as regras gerais de processo legislativo para todos os parlamentos. Emendas à Constituição, projetos de lei complementar, de leis ordinárias, em Brasília, leis delegadas e medidas provisórias e mais, isso não tem no Estado do Espírito Santo, mas poderia ter, e mais, projetos de decreto legislativo, projetos de resolução. Essas são as proposições previstas na Constituição Federal. Nos regimentos internos, as casas legislativas acrescentam ainda aí pareceres, requerimentos e, mais ultimamente, indicações. Entre as proposições estão o projeto de resolução, de decreto legislativo, de lei e de lei complementar. O projeto de resolução trata de assuntos ligados ao funcionamento interno da Casa. Ele também é utilizado quando o parlamento precisa se pronunciar sobre assuntos específicos, como a perda de mandato de deputado. Já os projetos de decreto legislativo regulam matérias de competência exclusiva do parlamento. O julgamento das contas do governador e a autorização para ele ausentar-se do país, por exemplo, são feitos por meio de decreto. Os projetos de lei regulam as matérias de competência do Legislativo. Depois de aprovados em plenário, eles são submetidos ao governador do estado para sanção. Os projetos de lei complementar alteram ou complementam legislação existente. A tramitação é diferente para cada tipo de norma. Leis complementares e ordinárias basicamente têm a mesma tramitação dentro do parlamento. Só a diferença é que lei complementar depende de um quórum de maioria absoluta, ou seja, mais um ponto a mais do que a metade dos parlamentares para aprová-la. Para aprová-la, não é só estarem presentes no parlamento, no plenário, no momento da votação. E leis ordinárias de maioria simples ou relativa, que, estando presentes numa certa quantidade, a maioria destes presentes aprova. Os deputados estaduais podem propor alterações na Constituição Estadual por meio de PEC, proposta de emenda à Constituição. A matéria pode acrescentar, modificar ou suprimir trechos do texto constitucional. Emenda proposição acessória a proposições principais. Tem um projeto de lei, por exemplo, que tem 8 artigos e o parlamentar entende que o assunto tratado naquele projeto de lei deva ser aumentado ou diminuído, né, ou alterado
porque para ficar perfeito, ou para ficar melhor, a norma ficar melhor escrita. Daí que é a necessidade das emendas, para retirar, extrair do texto do projeto de lei alguma parte, emenda supressiva, porque suprime, retira. Para aumentar, acrescentar ao texto algum texto novo necessário, texto auxiliar necessário, emenda aditiva, que adiciona ao texto. Emenda substitutiva. No parlamento, emenda substitutiva tem outra denominação de substitutivo, ou seja, substitui tanto o texto que troca praticamente ele por outro, tá? As emendas principais básicas são essas. Existe ainda a emenda de redação, que é uma emenda só para corrigir uma expressão que foi redigida com incorreção, emenda, ainda subemenda a emenda. Às vezes um parlamentar faz uma emenda, o outro entende que aquela emenda daquele parlamentar precisa ser melhorada ainda mais. Aí chama de subemenda e assim vai. E você que gosta de carnaval, não se esqueça, a TV Alhes vai exibir os melhores momentos dos desfiles das escolas de samba da Grande Vitória. A programação vai ao ar domingo, na segunda e na terça-feira de carnaval, das 7 às 10 da noite. E o Jornal Panorama vai ficando por aqui, mas você pode continuar acompanhando outras atividades parlamentares por meio do nosso site oficial e também das redes sociais. Muito obrigada pela companhia de sempre e eu te espero em nossa próxima edição. Até lá!